Olá pessoal, enfim chegamos à última TPC do ano. Nessa TPC nós relembraremos alguns pontos importantes durante o ano. E o primeiro deles será a recuperação de janeiro. Boas festas e um grande abraço! Então, os critérios de aprovação para 2021 e a recuperação ao longo de 2022, deixa bem claro que há necessidade de 75% de frequência dos alunos para o ano letivo de 2021, e daí os alunos que não alcançarem esse 75% de frequência, eles deverão fazer a recuperação em janeiro. E daí essa recuperação é independente dos resultados de rendimento. Ela é focada nos 75% de presença. E daí, logo abaixo, eu deixei o comunicado que foi enviado para as escolas, e daí depois eu envio novamente esse material para vocês terem acesso ao comunicado na íntegra. Então, aí pensando na busca ativa e o fechamento para 2021, o primeiro passo aí, as unidades fazerem o levantamento dos alunos que estão com frequência abaixo de 75%, tendo em vista que as escolas já têm aí lançadas as frequências do primeiro, segundo e terceiro bimestre no sistema, e daí ofertar para os alunos a compensação de ausência para que eles possam alcançar os 75%. Depois, fez esse levantamento dos alunos que estão abaixo de 75%, notificarem os pais e os estudantes. Ligar para os pais, informar eles e demonstrar ou enviar também as atividades para que os alunos possam realizar. Os alunos têm aí o período de estudos intensivos de 13 a 23 de dezembro, então tem aí esse período para fazer as atividades. As escolas devem incentivar essa compensação de ausência para que eles possam atingir os 75%. Depois de realizada essa compensação de ausência, os professores analisarão o material entregue, as atividades entregues, e vão decidir aí sobre como que os alunos vão prosseguir na sua trajetória. Se eles vão precisar realizar a recuperação em janeiro ou não. Lembrando que a recuperação em janeiro é só para quem não atingiu 75% de frequência. E daí, se o aluno não atingiu 75% de frequência, eles vão participar dessa recuperação em janeiro, que tem o período aí de 4 a 21 de janeiro, para evitar a retenção. Recuperação de janeiro, ela tem aí como prioridade os alunos do 5º, 9º e a 3ª série, e depois os demais, no grau de prioridade. E se a escola tiver capacidade, tiver espaço e turmas para atender os alunos que não tiveram desempenho satisfatório, aí podem ser ofertados para esses alunos também. Mas a prioridade é para os alunos que não atingiram 75% de frequência. A recuperação em janeiro, ela vai acontecer prioritariamente de forma presencial, então, na escola, seguindo todos os protocolos sanitários e tendo apoio do centro de mídias, com aulas remotas para complementar aquilo que foi trabalhado nas aulas remotas. Os estudantes só poderão realizar a recuperação de janeiro de forma remota se o estudante for grupo de risco e caso não haja professor com disponibilidade suficiente para atender a demanda da quantidade de alunos aí na escola ou não tiver professor para atribuição. Outros casos de impossibilidade de atendimento, é melhor conversar na diretoria de ensino e analisar essas possibilidades. O centro de mídias, ele vai fazer 3 transmissões de aulas por dia, por cada ano e série.
esse material ele vai ser distribuído entre aulas de reprises e aulas inéditas. Essa manutenção ela é feita pelos componentes durante as semanas. Essas aulas elas iniciam a partir do dia 4 e a programação completa e os materiais de apoio vão ser disponibilizados aí até o dia 20 de dezembro. E essas formações, elas também serão feitas para o professor. Então, o professor terá lá a sua carga horária de ATPC a cumprir e terá que realizar aí, essencialmente, as formações ofertadas pelo Centro de Mídias. Eu trouxe aqui uma matriz com a quantidade de aulas que deverá acontecer lá em janeiro. Então, terão 8 aulas para os anos finais de Matemática e Ciências da Natureza. Dani, seu áudio está silenciado. Dani, você está sem áudio. Penso que ele pergunta recuperar a parte que você não fala. Até onde vocês me ouviram, por favor? Quando você iniciou o PPT anterior. Então, eu vou retomar aqui nas transmissões do Centro de Mídias, que serão feitas 3 aulas por dia para cada ano e série, sendo distribuídas aí entre os componentes. As aulas vão iniciar a partir do dia 4 de janeiro e terão aulas de combinação de reprise e aulas inéditas. A programação completa e os materiais de apoio das aulas do Centro de Mídias serão disponibilizados até o dia 20 de dezembro. E daí é essencial falar que os professores também deverão participar dessa formação, além da carga horária de ATPC que eles terão que fazer em janeiro. Essa é a matriz das aulas que irão acontecer para os anos finais e o ensino médio. Então, matemática terão 8 aulas, incluindo ciências da natureza. Linguagem sem educação física são 12 aulas. Ciências humanas, 4 aulas. E projeto de vida, 1 aula. Para o ensino médio, serão 10 de matemática e ciências da natureza. Linguagens sem educação física serão 10. Ciências humanas, 4, projeto de vida, 1. Totalizando aí 25 aulas na semana, 5 aulas por dia. O nosso cronograma aí, até no dia 23 de dezembro, a realização do conselho de classe. Até 23 de dezembro, as escolas devem elaborar o plano de recuperação para atender esses alunos em janeiro. Dia 23 de dezembro, o diretor deve comunicar a todos os professores a data e horário da atribuição. Até dia 29 de dezembro, atribuição de aulas na escola. Atribuição na DE, dia 30/12. Haverá uma repescagem na diretoria de 4 de janeiro a 7 de janeiro. E as aulas deverão iniciar aí 4 de janeiro de 2022. Para o ano de 2022, as unidades irão ofertar um plano de recuperação, visando
priorizando lá as habilidades não desenvolvidas. Lembrando que a recuperação de janeiro é para composição de frequência, compensação de frequência, compensação de ausência, para que o aluno atinja 75% de frequência. Ao longo de 2022, a escola vai propor um plano de recuperação para o desenvolvimento das habilidades que não foram alcançadas. Esse plano ele deve ser específico e desenvolvido durante todo o ano letivo de 2022. E, no conselho de classe, ano e série, indicar essas habilidades que serão incluídas aí, priorizadas no plano. Voltando aí para janeiro de 2022, as escolas deverão aí realizar um plano que será enviado para o gabinete. Isso que nós vamos falar agora não é esse plano que as escolas irão enviar para a diretoria de ensino. Esse é o plano que os professores deverão deixar lá elaborado para atender os alunos em janeiro. E dali um subsídio para o professor que vai trabalhar essa recuperação. Tendo em vista que o professor que vai trabalhar essa recuperação, muitas das vezes não é o professor que está com os alunos, que esteve aí com os alunos durante todo o ano letivo de 2021. Então, fazer lá o levantamento da quantidade de alunos que não conseguiram atingir os 75%, interessados em participar. Então, as escolas fizeram aí o levantamento dos alunos que não alcançaram 75%. A escola precisará entrar em contato com a família e perguntar se o aluno tem interesse, se o aluno vai participar em janeiro, antes de montarem as turmas. E daí elaborar a quantidade e lista de cada grupo de alunos. Os agrupamentos, eles podem conter estudantes de diferentes anos e séries. Então, eu tenho lá alunos com dificuldades do 6º e do 7º, eu posso fazer um agrupamento e ofertar para eles como um grupo só, certo? Para o projeto de vida, como está previsto também essa recuperação com uma aula lá, projeto de vida, a gente trouxe as competências gerais, né, da educação básica, estão ligadas às competências socioemocionais também. Então, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, e assim por diante. Então, a ideia aqui é exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos, né? Então, o estudante ele vai poder, através dessa proposta, com o professor, realizar um percurso para escutativa empática, né? Depois o material vai ser enviado, tem um link onde está essa atividade. Então, os recursos que o professor vai utilizar vai ter que ser um suporte para o aluno registrar, né? Pode ser um caderno, um diário de bordo, celular ou computador. E o professor também vai avaliar a participação deles e o quanto o estudante, durante esse percurso da escutativa, ele participou e, de fato, ele conseguiu compreender, expondo as suas ideias, né? Porque é uma escuta com um diálogo também, se ele consegue evitar distrações. Então, essas isso está previsto na atividade. Depois, se vocês tiverem a necessidade de olhar o material, vocês vão perceber. Um percurso que o estudante ele vai seguindo. Então, ele precisa estar concentrado, por exemplo, uma escutativa, ele precisa estar concentrado na outra pessoa, né? Ele tem que evitar distrações, ele precisa ouvir na essência o seu interlocutor. E o principal é não julgar, né? Porque isso é raro às vezes, mas é um exercício, né? A gente precisa promover isso. E o que isso tem a ver com o projeto de vida, né? Porque o estudante ele precisa começar a aprender a construir
os seus sonhos, muitas vezes ele tem essa dificuldade, e essa proposta, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, ela pode ajudar o estudante se ele sabe escutar o seu próximo, de repente ele ajuda coletivamente o próprio professor e a quem na sua família vão ajudar ele a construir caminhos, encurtar caminhos para ele atingir alguns objetivos durante a sua trajetória na sua vida, e também a planejar estratégias durante o seu percurso acadêmico na própria escola para atingir o seu objetivo profissional e para além do profissional, né? Porque a ideia dessas habilidades também é que o estudante ele saiba conviver de uma forma mais respeitosa com seus pais. Bom, finalizo aqui também a minha apresentação, a nossa apresentação, e agora a gente abre para as dúvidas e passo a palavra para Andressa, nossa diretora. Fala, moçada, dando continuidade à nossa TPC, vamos falar agora sobre educação antirracista. Boas festas para vocês. Eu nem preciso de nenhum outro, tá? Esse slide tem tudo a ver com um comentário do professor Francisco, que vocês já mencionaram, né, que está ali no bate-papo do YouTube. Francisco escreveu assim: a escola desvinculada da sociedade, da comunidade na qual está localizada, é um peso morto para a própria história. Muito obrigada, Francisco, por esse comentário. Vocês estão vendo aí que no slide, né, eu trago justamente isso, ó, que só uma escola com autonomia, né, e gestão democrática, enraizada no seu território, só essa escola vai ser capaz de fazer a ponte entre a realidade, né, os conhecimentos locais e o conhecimento acumulado pela humanidade. Inclusive fazendo crítica sobre o que é considerado conhecimento legítimo e o que é considerado universal, né? Só essa escola, com autonomia, gestão democrática e enraizamento local no território, vai poder realizar essa tarefa, né? Isso tem tudo a ver com o comentário que o professor Francisco fez, né? E aí, gente, lembrando, um grande educador brasileiro, que era liberal, né? Não era socialista, mas era liberal, o Anísio Teixeira, né? O Anísio Teixeira, ele advogava pelo enraizamento local da escola e pela gestão local. Ele tinha uma proposta bastante radical de gestão, né? Que era uma gestão, que a gestão devia, segundo a proposta do Anísio Teixeira, a gestão devia se começar na escola, por um conselho de leigos. Ele falava num conselho de leigos, ou seja, pessoas leigas, né? Que formariam o conselho da escola, então, pessoas da comunidade e tal, que participariam da elaboração da proposta pedagógica, né, participariam, né, junto com a equipe pedagógica. Então, esse enraizamento local tinha, para Anísio Teixeira, uma fundamentação pedagógica, né, porque só a partir do conhecimento do sujeito ali no seu território, né, seria possível partir para o conhecimento mais amplo, né, esse conhecimento acumulado pela humanidade, né? E tem um outro pensador, né, que faleceu já há muito tempo, mas era um matemático britânico radicado nos Estados Unidos, o Alfred North Whitehead, que ele falava que a grande tarefa não trivial da professora, do professor, é justamente conseguir estabelecer essa ponte, né, entre a realidade e conhecimentos que estão distantes, né, na sequência histórica, enfim. Então, e só a escola com autonomia e gestão democrática pode realizar essa tarefa, né? Senão, ela vai se tornar isso que o professor Francisco marcou aí no chat, um peso morto, né? Então, é uma escola que não vai ser capaz de atrair a atenção, o engajamento do estudante, né? O Paulo Freire, é importantíssimo, gente, que o Paulo Freire falava, um princípio, né, da pedagogia freiriana. Quando ele propunha
que a relação pedagógica, né, tem que partir dos conhecimentos do estudante, então é muito importante marcar, é partir dele para avançar, não é ficar nele, né? É partir porque você considera o sujeito. Se você não considera o sujeito com quem você está interagindo, gente, desculpa, vai fazer outra coisa, porque daí você não sabe fazer educação. Vai fazer qualquer outra coisa na vida e no mundo, né? Você tem que considerar o sujeito com quem você está conversando, né? E então é considerar para avançar, para partir dali, não para ficar ali, né? Porque essa proposição de Paulo Freire é levianamente mal interpretada, né? Porque quer dizer assim, então deixa do jeito que está. Não, não é deixa do jeito que está. Ao contrário, é justamente para fazer a transformação que você precisa partir dela, refletir sobre a situação atual e real, né? E isso, gente, não é tarefa de indivíduos isoladamente. Isso é tarefa de trabalho coletivo. Então, é preciso realizar trabalho coletivo na escola e é preciso constituir coletivo de trabalho na escola, né? Embora muitos professores venham, infelizmente, sozinhos, fazendo a diferença, né? A transformação, que é muito mais do que fazer a diferença, só vai acontecer coletivamente, né? Inclusive como forma de proteção, né? da equipe pedagógica, como forma de fortalecer o diálogo com as famílias, né? Com a comunidade. A gente sabe que tem muito trabalho que vem sendo questionado por famílias, por visões sectárias, pelo fundamentalismo religioso. Então, é preciso ter um trabalho coletivo e um coletivo de trabalho na escola, né, com uma formação permanente, transformadora, que parta daquele princípio que também Paulo Freire propunha, né, que é o princípio da ação, reflexão e ação. Você está sempre agindo, é preciso refletir sobre a ação para reorientar a ação, né? Isso não se faz sem tensão, sem enfrentamento, sem conflito, né? Então, assim, da minha parte, para mim, eu até paro nesse slide, porque ele é fundamental, né? Pensando nos próximos passos, pensando nos desafios que vocês, da diretoria de Pinda, né, estão se colocando com a mostra, né, com essa primeira mostra, né? Então, o trabalho coletivo na escola e eu venho chamando sempre, né, quem me acompanha aí, eu venho usando um termo, né, da Beatriz, da historiadora Beatriz do Nascimento, né, que falava em aquilombamento. Então, a gente precisa se aquilombar. Então, a escola vai se juntando com outras escolas ali do seu pedaço, às vezes não é nem do seu pedaço, né, é até mais distante, fisicamente, mas mais próxima pedagogicamente, para ir fazendo as trocas, para ir se fortalecendo, né, as equipes gestoras também se juntando, e tem também muitas iniciativas dessa natureza. Eu mencionei aqui na cidade de São Paulo um coletivo do qual eu tenho orgulho de participar, de assessorar, que é o coletivo Campo Limpo, Territorialidades em Rede, né? Aliás, o coletivo Territorialidades Campo Limpo em Rede, que junta educadoras, né, escolas da região, para quem não conhece, né, uma região aqui da Zona Sul de São Paulo, região do Campo Limpo, onde eu nasci e estudei, né, na escola pública. Então, tem um grupo que se une, inclusive organiza encontros formativos fora do horário do trabalho, né, à noite, aos finais de semana, porque as equipes estão afogadas por uma gestão autoritária, né, no nível municipal. Eu não estou sugerindo que professoras devem se sacrificar, né? A gente tem que lutar por condições de trabalho, né, para fazer esses encontros, essas formações e outras ações no horário de trabalho, né? Mas só estou mencionando aqui um aspecto de resistência, né? E então, acho que agora eu encerraria essa parte assim de exposição, vamos dizer assim, para a gente. Fala, galera, agora vamos recordar a TPC em torno do Paulo Freire, voltada para a educação especial.
Tenham todos um excelente final de ano, boas festas, até mais. Vida de Paulo Freire, uma breve biografia, e eu escolhi começar fazendo esse pequeno panorama, né? Ele é o patrono da educação no Brasil, ele é autor de 25 livros, ele é o terceiro autor de humanidades mais citado no planeta, ele tem mais de 75 mil citações no Google Scholar. Então isso dá uma visão, né, do peso que o Paulo Freire tem, da importância dele na área tanto da pedagogia como na área de humanas, perfeito? Bem, de onde Paulo Freire veio? Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, por isso que esse ano a gente comemora o centenário dele. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, e logo cedo ele experimentou as dificuldades de sobrevivência das classes populares. Ontem, a hora que eu um instante, Luiz. coloquei assim, setembro amarelo imagens. Deixa eu só... Aí eu vi essas perguntas aqui que eu tive dentro. Pronto. Por onde Paulo, continuando, né? Vocês me ouvem? Sim, né? Sim. Ok. Por onde Paulo Freire passou. Então, em 1958, ele apresentou uma tese para a Universidade do Recife. Essa tese é um embrião de todo o pensamento dele acerca da pedagogia. Então, é ali os conceitos embrionários que depois ele desenvolveria ao longo da vida, mas esses conceitos estão presentes nessa tese, tá? Posteriormente, o Paulo Freire inspirou o plano de alfabetização, que foi encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura no governo João Goulart. Lembrando que nessa época ainda valia a situação do analfabeto não ter acesso ao voto, então o plano de alfabetização influenciaria aí muito a política. E logo após o golpe que ocorreu, o Paulo Freire é acusado de comunismo e ele é um dos primeiros brasileiros a ser exilado. Ele vai então ser exilado primeiro no Chile, onde ele vai auxiliar ali no Instituto Chileno de Reforma Agrária, lidando com pedagogia e alfabetização, e posteriormente ele também, em 1969, vai auxiliar, né, vai trabalhar em conjunto na Universidade de Harvard. Seguindo. Bem, por onde ele passou também, né? Em 1989, ele se torna secretário da Educação do município de São Paulo, na gestão Erundina, e a característica, né, dessa gestão dele foi a implementação de movimentos de alfabetização e principalmente um empenho na recuperação salarial dos professores. E não dá para falar da trajetória do Paulo Freire sem citar o famoso evento, né, das 40 horas de Angico. O que é isso? Uma das maiores realizações de Paulo Freire ocorreu em 63, quando o pensador comandou uma equipe de professores que criaram uma escola de alfabetização numa pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte. O nome da cidade era Angicos. Então, o que o Paulo Freire conseguiu, né? Na mão do Freire, 300 adultos, moradores dessa cidade, foram alfabetizados em 40 horas de estudo. Mas a questão não é, para o Freire, não era só alfabetizar, não era só fazer o cidadão apropriar-se das letras, né? Para ele não queria criar somente leitores. Era necessário, junto com a alfabetização, estimular o pensamento político e filosófico para ser usado na vida. Então não era só decodificar os elementos linguísticos, mas fazer o uso disso na vida. Tudo bem? A equipe me convidou para refletir um pouquinho com vocês sobre a inclusão, a perspectiva de Paulo Freire. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, né, em uma obra que a gente pudesse trazer para o contexto da inclusão. Eu também vou refletir um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido, tá? Então, continuando aí o que o João estava comentando, né? E agora contextualizando para a inclusão. Pode passar. Bom, Freire, ele dialoga acerca de sociedades cuja sua dominância, cuja sua dinâmica estrutural conduz a uma dominância, né, de consciências. Ela reflete também na pedagogia, né? Então, ele traz aí na obra a relação de opressor e oprimido em uma sociedade onde essa dinâmica, a estrutura dela,
era de dominância de consciências, e isso não é diferente, no caso, a pedagogia, que também se torna dominante, né? Sendo que os métodos de opressão não podem, de forma contrária, servir à libertação dos oprimidos. Então, levando para o contexto da educação especial, da inclusão, no caso, ela também seguia essa dominância, né, com uma pedagogia aí de opressão. E eu pensei em trazer o contexto histórico da inclusão para a gente poder relacionar a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Pode passar. Então, pensando aí no contexto histórico, né, para a gente poder contextualizar essa obra, a inclusão. O que isso reflete, né? Essa relação de opressor e oprimido para uma verdadeira inclusão. As pessoas, né, lá, muitos anos atrás, né, as pessoas com deficiências e transtornos de neurodesenvolvimento, elas eram segregadas por meio de práticas homogeneizadoras construídas a partir de um padrão à normalidade. Até deixei destacado porque até hoje nós vivemos o período de inclusão, mas tivemos já vários períodos até chegarmos onde estamos, né? E antigamente tinha ali o período de extermínio, na verdade, eu coloquei ali de segregação, mas antes a segregação a gente teve um período de extermínio. Então essas pessoas, pessoas que tinham deficiências, pessoas que tinham transtornos de neurodesenvolvimento, elas eram exterminadas porque elas não se encaixavam dentro do padrão da normalidade que era ali pregada, né, pelo sistema. E eles, na busca desse padrão, a normalidade e da perfeição que eles tinham colocado, as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram ali exterminadas, sempre ali pelo princípio, né, da individualidade, da competitividade. Eles tinham essas pessoas como incapazes, né, não serviam para eles, então elas eram exterminadas. Pode passar. E desde então, né, essa relação de opressão, ela já era estabelecida. Porque depois do período de extermínio, veio o período de segregação, né? E aí, nesse período, essas pessoas elas eram ignoradas pelo poder público e deixadas à mercê da solidariedade de atendimentos assistenciais. Então, assim, elas tinham ali uma proteção à vida, porém, elas não podiam se socializar, elas eram privadas de socialização, né, da dignidade humana mesmo, e, consequentemente, elas acabavam não se desenvolvendo intelectualmente, e elas tinham essa relação de opressão. Então, elas eram atendidas somente por entidades filantrópicas ali que prestavam assistencialismo. Então, a gente tinha asilos, né, que recebiam essas pessoas, e eram locais onde recebiam pessoas somente com deficiência. Então, elas não tinham contato com outras pessoas, né, elas não socializavam, elas não podiam se desenvolver, né, intelectualmente. E aí elas foram privadas, né, desse convívio e eram consideradas ainda como seres diferentes e incapazes. Pode passar. Então, essa exclusão, aliás, né, que foi imposta, ela comprometeu a autonomia dessas pessoas, né? E isso reflete até os dias atuais. As pessoas, pelo fato de não socializar, de não ter uma educação que acolhesse as necessidades dessas pessoas, elas acabaram não tendo o desenvolvimento da autonomia, né, e no aspecto intelectual, e não tinham direito à dignidade humana, como eu comentei. E aí, essa é a relação, né, da pedagogia do oprimido que eu trouxe no sentido mesmo de opressor e oprimido. Então, depois desse período de extermínio, período de segregação, veio o período de integração, né, que é o período antes da inclusão. Pode passar o slide. Esse período de integração, né, eles, assim, as pessoas com deficiência e os transtornos, elas já socializavam, elas já frequentavam ali os ambientes escolares, porém, elas que tinham que se adaptar à realidade da escola, né? Ainda é uma pedagogia que oprime, né, nesse sentido de não se olhava para as necessidades dessas pessoas, para o contexto de vida delas, e não se dialogava com elas, né, para pensar nas possibilidades aí para que elas pudessem se desenvolver intelectualmente. Então, a ideologia da opressão, ela não deve ser o objeto referencial para a construção de uma escola inclusiva, né? Então, com esse sistema ali de opressor e oprimido, não se consegue estabelecer um diálogo, né, e, consequentemente, aí,
a escola inclusiva. Então, a inclusão ela é um processo que ainda está em desenvolvimento devido ao seu histórico de opressão. Logo, as práticas inclusivas também estão gradativamente sendo construídas. Então, nesse sentido, como temos aí todo um contexto histórico, né, vivemos períodos, e hoje nós estamos vivendo o período de inclusão, com políticas públicas muito recentes, né, se a gente for parar para ver datas das políticas voltadas para a pessoa com deficiência, elas são muito atuais, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, vou dar um exemplo, a gente comemorou o Dia da Pessoa com Surdez no dia 26 de setembro, e o surdo, ele utiliza Libras, que é a língua oficial, e essa língua só foi ser reconhecida como um meio de comunicação oficial da pessoa surda em 2002, né? Então, assim, a inclusão, ela é muito recente, e pelo fato dela ser muito recente, as medidas para que a inclusão seja de fato efetivada, elas ainda estão sendo colocadas em prática e muito vagarosamente, pelo fato até das condições que temos atualmente para poder colocar e desenvolver a inclusão. Então, as políticas públicas, né, que nos permitem, elas são muito recentes. E até quando, né, os nossos alunos esperarão? É mais para uma reflexão mesmo, nesse sentido, de que a inclusão, não somente pensando na inclusão dessas pessoas na escola, mas em todo o sistema, né, em toda a sociedade. Nós temos aí, voltando ao exemplo da pessoa surda, por exemplo, a comunidade surda que hoje busca os seus direitos de acessibilidade por meio da Libras nos ambientes ali que, por exemplo, num hospital, num banco e na escola também, né? Então, pela luta mesmo ao direito à acessibilidade. Então, é tudo muito recente. Pode passar. Então, a filosofia de Paulo Freire, ela se mostra contemporânea e com o poder de se colocar com o conceito de uma real inclusão. Então, nesse sentido, né? Pedagogia do Oprimido, escrita em 1968, né? E só foi publicada no Brasil em 74, como o PCNP João comentou. Apesar de ter aí alguns anos, ela é muito coerente ao contexto que a gente vive atualmente, né? Voltado aí para a reflexão da inclusão. Então, ela pensa num conceito de real inclusão. E lembrando que o Paulo Freire, ele não fala de uma inclusão especificamente para pessoas com deficiência ou transtorno de neurodesenvolvimento, por exemplo, mas ele fala de uma inclusão para todas as pessoas, né? Então, considerando as diversidades que nós temos no ambiente escolar, seja uma pessoa com deficiência ou não, né? Então, considera ali uma diversidade física, uma diversidade sensorial, intelectual, assim como tantas outras diferenças que nós temos no nosso ambiente. Então, é pensar mesmo numa inclusão para todos. Pode passar. E, por fim, a inclusão ela é construída por meio de uma relação dialógica, né? Paulo Freire fala muito isso na Pedagogia do Oprimido, da importância de se construir essa relação de diálogo entre professor e aluno. É por meio do diálogo que a gente consegue construir as possibilidades. Eu sempre falo, quando eu participo de ATPCs com vocês, especificamente ali sobre adaptação curricular, né, o processo de inclusão dos alunos da educação especial, sobre a importância de escutar o aluno, de conhecer o aluno, né? E eu trago isso agora para essa perspectiva de Paulo Freire, a importância do diálogo entre professor e aluno, entre professor e professores, né, os seus colegas, professor e família, porque é a partir desse diálogo que a gente consegue ampliar as possibilidades de inclusão nos ambientes escolares. Então, o professor, ele aprende quando ele ensina, e o aluno, ele ensina quando aprende, né? Essa troca de experiências, ela é fundamental para esse processo de inclusão de todos os nossos alunos. Então, essa construção de conhecimento ocorre com incentivo à autonomia dos educandos e com a valorização dos seus saberes, tá? Então, os nossos alunos, né, trazendo para o nosso contexto de educação especial, inclusão dos alunos público-alvo da educação especial, a importância de incentivar a autonomia deles, né? De não estabelecermos ali, limitarmos, aliás, a capacidade deles, mas desenvolver a aprendizagem a partir da valorização do saber desse aluno e incentivar a autonomia dele, tá? Respeitando sempre a realidade da condição desse estudante. Bom, foi bem breve, né, essa reflexão, como o João comentou, a proposta não é trazer um estudo, mas foi mesmo uma proposta de trazer uma reflexão sobre a perspectiva que Paulo Freire tem
né, na pedagogia do oprimido, com o processo de inclusão, considerando aí todo o contexto histórico, né, que as pessoas com deficiência passaram, e até o que nós vivemos hoje, que tudo que acontece hoje, na verdade, é reflexo do que aconteceu antes, e todo esse processo lento e vagaroso é devido aos prejuízos, né, que o tempo trouxe. Bom, pessoal, esse foi o nosso ATPC. Espero que vocês tenham um ótimo final de ano, curtam as férias, descansem, e o ano que vem a gente estará com vocês novamente. Bom 2022. Até mais. Obrigado por tudo.